Boa noite, queridos. Vamos adorar, vamos louvar o nome do nosso Deus. Hoje também estaremos celebrando a ceia do Senhor. Nós somos a Igreja Batista do Jardim Guanabara, uma comunidade a serviço de Deus e da vida. Estamos aqui na Ilha do Governador, no Jardim Guanabara, na Rua 50, em Tubiacanga, e também em Bombinhas, Santa Catarina, lugares lindíssimos e abençoados. Feche os seus olhos. Pai, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Estamos aqui no mérito do nosso Salvador Jesus Cristo para adorar e bendizer o Seu santo nome. E pedimos, ó Pai, que o Senhor receba com graça a nossa adoração e faça do culto desta noite um canal da sua bondade, do seu mover em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, junto com o ministério de louvor de nossa igreja. Que Deus te abençoe. Te ofertamos, Senhor, tudo. Ainda é pouco, mesmo que dessemos a nossa vida, por Ti seria pouco, Senhor. Queremos Te ofertar muito mais. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te adoramos, Senhor, adoramos o Teu nome, ó Pai. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em
louvor, a nossa adoração. Somente a Ti, Jesus. Nessa noite nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, o poder transformador do Evangelho, baseado na carta de Paulo aos Romanos. Lá no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Mas hoje, a primeira mensagem tem como tema: que evangelho é esse? Que evangelho é esse do qual Paulo não se envergonha e que é poder transformador de Deus? Vamos ler então em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas das Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho. Então, separado para o Evangelho de Deus, prometido nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, do Filho de Deus, que como homem era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo, para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão dentre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo escreveu essa carta por volta de 55 a 57 depois de Cristo. É uma carta que é considerada como uma chave para você poder entender a fé cristã e os seus principais fundamentos. Ele fala de uma série de coisas. Fala de pecado, lei, julgamento, destino do homem, fé, obra, graça, justificação, salvação, santificação, eleição. Fala da obra de Cristo, da obra do Espírito Santo, da esperança cristã, da natureza e da vida da igreja. Fala do lugar do judeu e do não-judeu nos propósitos de Deus, da filosofia da igreja. Fala da mensagem do Antigo Testamento, do cristão diante da sociedade, da moralidade cristã e da ética do reino de Deus. Assuntos fundamentais para que você possa ter uma fé cristã saudável. Mas aí tem uma pergunta: por que Paulo escreveu essa carta? Qual foi o seu contexto histórico-social? Bom, Paulo escreveu lá de Corinto, uma cidade portuária na Grécia, onde havia uma igreja. Lá de Corinto ele escreve essa carta e ele tinha um plano. Qual era o plano de Paulo? Primeiro, ele tinha arrecadado várias doações das igrejas da Grécia e queria levar essas doações, ele queria levar pessoalmente essas doações para os cristãos da Judéia, que estavam passando por muita necessidade. Depois, ele planejava ir para a Espanha, porém, no meio do caminho, pararia em Roma, ali para conhecer a igreja de Roma e também para chamar os romanos como um apoio estratégico à obra missionária na Espanha. Por isso, Paulo, através dessa carta, se apresenta, fala do seu apostolado, fala do seu interesse de evangelizar todos os povos, inclusive a Espanha. Mas é interessante porque quando a gente começa a ler essa carta e diante dessa questão, por que ele trata de tantos assuntos, por que ele faz essa sistematização da fé cristã, a gente descobre que havia um outro interesse, talvez mais profundo, mais sublime, um interesse de Paulo de pastorear aquela igreja em Roma, de cuidar daquela igreja em Roma, por dois motivos. Primeiro, a igreja em Roma tinha sua fé conhecida de todos. Paulo mesmo fala isso no capítulo 1, versículo 18. Era uma igreja que, embora a tradição diga que foi o apóstolo Pedro que a fundou, não é verdade. Essa igreja ou veio dos judeus que se converteram ali no dia de Pentecostes, em Atos 2, as primeiras conversões a Cristo, e que voltaram para Roma, ou então
juntando-se também com cristãos de igrejas como da Antioquia, da cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor, hoje Turquia, da própria cidade de Corinto. Essas pessoas convertidas a Cristo iam para Roma, Roma, capital do império, Roma, o centro do mundo, e morando ali, judeus e não judeus convertidos formaram a igreja de Roma, a igreja em Roma. Essa igreja tinha uma característica muito peculiar. Era uma igreja mista, que envolvia gentios e judeus. Por conta disso, era uma igreja com muitas controvérsias, com muitas brigas, com muitas rupturas. Interessante, né? Apesar da sua fé ser reconhecida, era uma igreja machucada, uma igreja ferida. Tinha problemas de racismo, problemas culturais, problemas de diferença econômica, problemas doutrinários. Os judeus convertidos a Cristo queriam que os gentios observassem a lei. E os gentios convertidos a Cristo entendiam que a lei de Moisés não fazia parte da vida deles. Ou seja, aquilo causava uma ferida. Outra questão, era a igreja em Roma, capital do império. Era interpelada o tempo todo, desafiada a pregar o evangelho e testemunhar de Cristo. Era uma igreja que precisava estar bem sólida doutrinariamente para poder responder à razão da sua fé. É interessante porque a carta aos Romanos vem para atender a realidade daquele povo, daquela igreja, mas ela é atualíssima. Essa pergunta, que evangelho é esse do qual Paulo não se envergonha, é para ser respondido por cada um de nós hoje em dia. Hoje em dia que nós vivemos essa torre de Babel, que é esse admirável mundo do Bob evangélico, essa confusão que envolve doutrinas diferentes, envolve interesses políticos e econômicos subterrâneos, envolve essa moralidade que julga os outros como algoz de todas as vítimas, essa certa insensibilidade ao sofrimento humano, à vida, essas coisas que deixam a gente perplexo e até envergonhados. Cabe sim perguntar hoje em dia, que evangelho é esse? Numa cidade como a nossa, marcada por violência, injustiça, corrupção. Veja só a pandemia, que escândalo para o mundo! O Rio de Janeiro, lugar que é o centro da corrupção na pandemia. Todo tipo de desordem, além de uma absurda falta de planejamento. Por sinal, vamos abrir um parênteses aqui. Nós precisamos reconhecer uma tristeza se todos os nossos governantes, políticos e até mesmo componentes do judiciário, ou seja, essas pessoas que representam o Estado brasileiro, tivessem se unido em todas as instâncias, seja executiva, legislativo, judiciário, seja o governo federal, estadual e municipal, se tivessem sentado numa mesa, conversado com o interesse público, colocado a vida das pessoas dessa pandemia em primeiro lugar, você tem alguma dúvida que nós teríamos as mortes que temos tido desse jeito? Muita gente morreu fruto dessa injustiça, dessa corrupção e dessa incapacidade de amor das pessoas sentarem e entenderem que o principal agora era combater a pandemia e cuidar das pessoas. Uma pena, não é verdade? Então somos interpelados o tempo todo. Muitas vezes experimentamos também, como em Roma, essa divisão nas igrejas, controvérsias teológicas, controvérsias sociais, econômicas, controvérsias políticas. Quantos de nós tiveram rompimentos da sua família, nas suas relações de afeto, na sua igreja, por causa de política nesses últimos tempos? Não é verdade, queridos? Outra coisa interessante, nossa igreja caminha para 60 anos. Ou seja, como é importante responder essa pergunta. Que evangelho é esse do qual não me envergonho? Agora, esse evangelho que foi pregado esse tempo todo, desde a origem de nossa igreja, e que precisa continuar sendo pregado. Esse evangelho que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Esse evangelho que não nos envergonha. Que evangelho é esse? Bom, o apóstolo Paulo vai nos ajudar a responder isso.
E ele vai dizer que, primeiramente, esse evangelho tem uma origem em Deus. Coloque isso no seu coração. A fonte do evangelho é Deus. Diz assim no versículo 1: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, Deus é a fonte, Deus é a origem. O evangelho é uma revelação sobrenatural de Deus. Não consiste em sabedoria humana, não consiste numa construção do arcabouço teórico, doutrinário, ritualista, sacrificial de religião. É revelação de Deus, é único. Pensa que em todas as tradições religiosas e espiritualistas da história da humanidade, é sempre o homem que busca Deus, é sempre o homem que se sacrifica por Deus, é sempre o homem que vai lutar para conquistar o mérito de estar perto de Deus. Mas o evangelho não é nada disso. O evangelho é revelação. Ele vai dizer que não é o homem que chega a Deus, é Deus que se deixa conhecer pelo homem. É o Deus que resgata o homem. É Deus que vem no seu amor e na sua graça para buscar o homem perdido. Um Deus que se sacrifica na pessoa de Cristo, seu Filho, na cruz, para pagar o preço dos pecados desse homem e dar-lhe então o perdão e a reconciliação consigo. Um Deus sacrificial que vai ao encontro do homem. Isso é único. O evangelho é revelação. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não fique baseada em sabedoria humana, mas do poder de Deus. A origem do evangelho é Deus. Segunda coisa importante sobre esse evangelho, do qual não nos envergonhamos e que é poder de Deus para salvação e transformação. A autenticidade do evangelho é atestada nas Escrituras. A verdade do evangelho é comprovada nas Escrituras sagradas, na lei e nos profetas, como diz lá o versículo 2, o qual foi prometido, esse evangelho foi prometido por Deus de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras sagradas. Vejam só o que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, prometido, fala dele mesmo. João 5, 37 a 40. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou, não creem em mim. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ainda Jesus falando em Lucas 24, 25. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, 21 a 24, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça que testemunham a lei e os profetas, as Escrituras sagradas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Sim, queridos, o Evangelho, a autenticidade dele, a verdade dele é atestada, é comprovada nas Escrituras. Lá em Gênesis 3,15, nós temos o proto-evangelho, o nascedouro do Evangelho. Quando diante do pecado do casal, quando Deus expulsa o casal do jardim, ele anuncia o Evangelho e diz que nascerá do ventre da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Vamos pegar uma profecia, talvez de todas a mais linda, Isaías 53, de 1 a 7, que fala do Messias, fala do Evangelho, fala de Jesus Cristo, fala daquele que veio para trazer o homem para perto de Deus, mediante o seu sacrifício.
Olha só o que diz o profeta, inspirado por Deus, falando em nome de Deus. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Olha só o que Deus diz através do profeta. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, o Evangelho não é uma invenção daqueles homens vindo da Galileia, nem um plano traçado por algum monge num mosteiro da Idade Média. O Evangelho também não é um plano B de Deus. Diz o Apocalipse 13:8 que o sacrifício do Cordeiro estava destinado desde a criação do mundo. Queridos, é a Escritura que atesta a verdade desse Evangelho, do qual não nos envergonhamos e que é poder de Deus. Terceira coisa importante, a essência do Evangelho é Jesus Cristo. Isso é muito importante. A essência do Evangelho é Jesus Cristo. Olha só o que diz o apóstolo Paulo novamente. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, Deus, de antemão, por meio das Escrituras, acerca do seu Filho, o Filho de Deus, que como homem era descendente de Davi, ou seja, Deus encarnado em Jesus de Nazaré da descendência de Davi, ou seja, Deus encarnado, Deus conosco, o Filho de Deus andando entre nós, e mediante o Espírito de santidade, porque ele, mesmo sendo totalmente homem, não pecou. Foi então, porque não pecou, declarado Filho de Deus com poder, porque a morte não pôde detê-lo. Pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a essência do Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho de Deus é Jesus Cristo. A boa nova de Deus é Jesus Cristo. Afastar-se do Evangelho é afastar-se de Cristo. Afastar-se de Cristo é afastar-se do Evangelho. É Jesus Cristo na sua encarnação e na sua ressurreição. A morte não pôde detê-lo, porque ele, encarnado entre nós como homem, não pecou. Ele venceu a morte, e assim como ele ressuscitou e venceu a morte, ele abre o novo caminho de acesso ao Pai. E mediante o seu sacrifício, nos apropriamos da sua ressurreição também. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é a essência do Evangelho, Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo o Senhor, o dono, o proprietário, o soberano. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, que sendo Deus, esvaziou-se, tomou a forma de homem, sendo homem, esvaziou-se, tomou a forma de servo e foi humilde até a morte, morte de cruz. Mas Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha! Como ele mesmo falou lá em Mateus, suas últimas palavras,
é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho, e eu estarei com vocês todos os dias de suas vidas. A essência do evangelho é Jesus. Esse evangelho é de Deus, é origem Deus, a fonte dele é Deus, ele é provado nas Escrituras e a essência dele é Jesus Cristo. Não se me envergonhe do evangelho, não me envergonhe de Jesus Cristo. O evangelho, Jesus Cristo, é o poder de Deus para transformar, para salvar todo aquele que crê. Outra maravilha desse evangelho, esse evangelho não faz acepção de pessoas. Esse evangelho não é um evangelho maniqueísta, que divide os que são e os que não são. Esse evangelho é para todos. Diz ali o apóstolo Paulo, versículo 5, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo. Ou seja, esse evangelho é para todos. E Paulo ali haveria de cumprir essa mensagem, ele como apóstolo, cumprir esse mandamento, o ide. Por isso ele queria ir à Espanha. Ou seja, um evangelho que quebra todas as barreiras. Não há judeu e não judeu. Não há dessa nação ou de outra nação. Não há diferença sexual, não há o homem, não há mulher. Não há o rico, não há o pobre. Não há o escravo, não há o livre. Ou seja, esse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quebra todas as barreiras raciais, sociais, econômicas, culturais, políticas. Não coloque limite para o evangelho. É uma incoerência como nós nos deixamos levar pelas nossas diferenças de opinião. Alguns se deixam levar por diferenças raciais, quando nem existe isso de diferenças raciais. Você que sabe, acabou esse conceito de raça branca, raça negra, raça amarela. Isso não existe. Só há uma raça, a raça humana. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, por um Deus que não faz acepção de pessoas, por um Deus que olha para o homem como igual, um homem único. Ou seja, às vezes nos levamos a construir barreiras por diferenças culturais, por diferenças econômicas. Nos deixamos tomar por preconceitos. Nesse momento, como temos nos dividido? Falamos dos nossos governantes, mas estamos às vezes divididos como igreja, como família, como amigos. Queridos, o evangelho é para todos. E é uma convocação para irmos além de nós, além dos limites humanos, além das divisões humanas, além dos rótulos humanos, além das opiniões humanas, irmos além, transcendermos a nós mesmos. O evangelho nos torna maiores do que nós somos. O evangelho é para todos. Ele não nos envergonha e não sentimos vergonha dele. Esse evangelho que chama todos ao arrependimento. Esse evangelho tem uma finalidade. Está lá nos versículos 5 e 6. Qual é a finalidade dele? Diz assim: para que chame um povo para a obediência que vem pela fé, chamados para pertencerem a Cristo. A finalidade do evangelho é a obediência pela fé. Obediência pela fé, não obediência à fé. Porque eu sei que quando falo em fé, a maioria já pensa num arcabouço doutrinário, numa cartilha de certo e errado, do pode e não pode, de doutrinas, de regras, de conduta moral segundo o seu interesse. Porque nos ofendemos com aquilo que nos interessa, nos ofendemos. E relevamos aquilo que nos interessa relevar. Não, queridos, não é obediência ao arcabouço doutrinário, é obediência pela fé. É obediência que consiste na fé. É a obediência que vem pela fé. A fé que vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, como diz em Romanos 10, 17. A fé que é aquilo que é capaz de agradar a Deus. A fé que é aquilo que é o sedimento de uma relação
com Deus. Ou seja, viver com Deus, viver para Deus. Entender que sem Deus não é possível ter vida. É isso que precisamos pregar. Sem Deus não é possível ter vida. O Evangelho veio dizer que sem Deus não é possível ter vida. É a antítese do que aconteceu no jardim. Quando Deus cria o jardim e cria o casal e coloca eles ali, Deus bota uma lei. E essa lei protegia o casal dele mesmo. E a lei dizia o seguinte: vocês podem a parada toda, mas não pode comer desse fruto. E aí o que eles fizeram? Eles burlaram isso. Tentado pela serpente, mas dando vazão à sua própria concupiscência, como diz Tiago, seu próprio mau desejo de querer ser como Deus, de querer ser autorreferente, de dizer que se basta, de dizer que existe vida sem Deus. Romperam, comeram do fruto, conquistaram essa vida? Conquistaram essa liberdade? Alcançaram um prêmio? Não, veio a queda física, queda psíquica, queda moral, queda de relacionamentos, queda da natureza, a desgraça do homem. E a partir do pecado, viver de alguma forma se tornou sofrer. Mas por quê? Ele queria viver sem Deus. E o Evangelho vem dizer o oposto: não há vida sem Deus. Por que Jesus Cristo veio? Para nos dizer que não há vida sem Deus. Ele veio para morrer na cruz por nós, aquele que não pecou, se fez sacrifício por nós, preço pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter então perdão de Deus, porque Ele nos justificou diante de Deus, para que Ele pudesse abrir a porta num relacionamento com Deus. Ele é o caminho que nos conduz a Deus, e uma vida de segurança, de vitória sobre a morte, como mais do que vencedores em Cristo. Sim, queridos, a finalidade do Evangelho é que eu creia, que você creia. Ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E aí me conduz ao último ponto desse Evangelho, nesse texto. O Evangelho tem como alvo honrar o nome de Jesus. Diz ali o apóstolo Paulo, no versículo 5, por causa do seu nome, Deus nos deu a graça e o apostolado de chamar pessoas de todas as tribos, povos e raças a se tornarem propriedade de Deus, povo de Deus, servos de Jesus, por causa do seu nome, o nome sobre todo nome. O Evangelho de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus tem como alvo honrar o nome de Jesus. Glorificar o nome de Jesus da nossa vida, reconhecer: eu preciso de Jesus e só Ele pode me levar a Deus, só Ele com seu sacrifício pagou pelos meus pecados, só Ele pode me reconciliar com Deus. Então em Cristo eu tenho a vida com Deus, em Cristo eu posso ser transformado, curado, sarado e salvo, porque creio no seu nome. Queridos, esse é o Evangelho do qual não nos envergonhamos. Evangelho que está à sua porta batendo. Porque o convite que Paulo fez a todos da sua época, o convite que ele conclama os irmãos em Cristo, a igreja em Roma, a pregar, é o que ele nos conclama a pregar e nos conclama a aceitar. A fé em Cristo, a entrega da nossa vida a Cristo, o abrir o coração e a mente para que Cristo entre e faça da nossa vida a sua morada. Por isso que Jesus mesmo diz no último livro da Bíblia, Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Querido, nós estamos cansados de viver sem Deus, de achar que a vida é possível sem Deus, de viver por nossa conta e risco.
Cansados de nos degladiarmos, nos esforçamos tanto, aprendemos coisas novas, aprendemos da ciência, aprendemos da filosofia, aprendemos da generosidade, da caridade, tentamos organizar o mundo em governos, tentamos fazer o nosso melhor, mas há algo que nos prende por dentro, uma corrente que só o Evangelho pode quebrar. O Evangelho é o poder de Deus para transformar e salvar todo que crê. Abra o seu coração para Jesus hoje. Convide Jesus para entrar na sua vida hoje. Comece um novo momento, uma novidade de vida com Deus através de Jesus. Não é consertar o antigo, não é acertar o que passou, não é lustrar o que já é obsoleto, é novidade de vida. O Evangelho do qual não nos envergonhamos, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho tem um nome: Jesus Cristo. Você quer convidar Jesus para entrar no seu coração? Você quer abrir o seu peito e dizer: Jesus, entra na minha vida, sara as minhas feridas, me perdoa os meus pecados, quebra os meus grilhões, transforma o meu coração, transforma a minha realidade, transforma a minha vida. Vamos então, queridos, vamos orar nesse momento. Eu quero lhe convidar a convidar Jesus para tomar posse da sua vida, para que Jesus infunda a vida dele no seu coração. Com fé agora. Feche os seus olhos, ore junto comigo. Tome essa decisão por Jesus. Ore assim: Senhor, eu acabei de ouvir que o Evangelho, a boa nova, que é Jesus Cristo, é o teu poder para a transformação de todo aquele que crê. E que isso vem pela tua graça. Oh Pai, eu quero esse Evangelho, eu quero esse Jesus, eu quero essa transformação, eu quero essa fé. Oh Pai querido, invade o meu coração, muda a minha vida, perdoa os meus pecados, me sara, me cura, Senhor. Eu coloco diante de Ti a minha vida, eu abro a minha mente, o meu coração e digo: vem Jesus, toma posse Jesus, faz a Tua obra, transforma, cura, liberta, salva. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus confirme a cada dia a presença de Cristo no seu coração. Vamos então agora celebrar a ceia do Senhor. E para preparar o nosso coração, vamos louvar junto com o Ministério de Louvor de nossa igreja. É um momento de comunhão com Deus mediante o sacrifício de Cristo e pela presença do Espírito em nós. E um momento de comunhão entre nós mesmos, como família, como corpo do Senhor Jesus Cristo. Alguém diria assim: mas pastor, nós não estamos reunidos em igreja. Não estamos fisicamente, mas estamos espiritualmente. E através desse equipamento, do smartphone, da internet, podemos sim estar juntos, interligados, celebrando com muita honra e muita candura o sacrifício do nosso Senhor, anunciando que Ele vive, reina e voltará. É claro que o nosso coração está entristecido, queríamos estar juntos, queríamos celebrar essa ceia juntos, mas de maneira alguma vamos cultivar essa tristeza. Não se trata disso agora. Mediante uma pandemia onde lares têm sido maculados, feridos, machucados, onde milhares de brasileiros e de semelhantes a nós no mundo inteiro tiveram suas vidas ceifadas, temos que saber a densidade das nossas lágrimas. Temos a esperança da salvação em Cristo. Somos de uma igreja abençoada, estamos unidos e sustentados pelo Espírito e por essa fé no nosso Senhor. Temos motivos para nos entristecer pela dor dos outros, mas não trazendo essa ordenança para um patamar de algo superior que ela não é. Sabe, queridos, a ceia do Senhor foi criada por Jesus, instituída por Jesus, para fortalecer a nossa fé. Nós não fomos renascidos em Cristo para a ceia do Senhor.
Então é com essa compreensão libertária, mas essa consciência responsável do que significa a ceia do Senhor e de como é precioso celebrar agora pela internet, que iremos partilhar do pão e do cálice. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Diz assim o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Este pão é seu. Então, em memória de Jesus e do seu sacrifício na cruz do Calvário, comamos do pão. O apóstolo Paulo continua dizendo: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Este cálice é seu.
em memória do sangue de Cristo derramado na cruz, anunciando que ele ressuscitou, vive, reina e um dia voltará. Bebamos do cálice. Ore comigo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo inundem seu coração, atravessem você, sua família, visite nesse momento os lares enlutados, sofridos, com enfermidade, problemas financeiros, de relacionamento e os hospitais onde os anjos de azul e branco têm se sacrificado para tratar e cuidar dos nossos enfermos. Amém. Deus te abençoe, uma semana abençoada e abençoadora.